Boa tarde, sou Adriele da Silva, estudante do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, IFSC, Campus Joinville. Hoje trouxe uma temática muito importante, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege as mulheres contra a violência doméstica. Infelizmente, a violência contra a mulher tem se tornado cada vez mais comum nos nossos dias. E a Lei Maria da Penha, criada em 7 de agosto de 2006, veio como um socorro, trazendo consigo a certeza de que aquilo que o agressor faz não ficaria mais impune. Porém, o medo, o receio, até a falta de conhecimento de algumas mulheres faz com que elas fiquem caladas mediante a agressão, a violência que estão sofrendo. Vale ressaltar que a violência contra a mulher é todo ato ou conduta baseada no gênero que traga morte, que cause a morte, o dano ou sofrimento físico, sexual e psicológico à mulher. Isso vale tanto para a esfera pública como para a esfera privada. E o que é essa lei, Maria da Penha? Ela é a lei de número 11.340, que foi regulamentada, que ela regulamenta os casos de violência doméstica contra a mulher. Recebeu esse nome em homenagem a uma brava senhora, Maria da Penha, que teve a ousadia de denunciar e não ficar calada mediante as agressões. Ela foi vítima de um caso simbólico da violência doméstica familiar. E essa lei obteve esse nome em homenagem a ela. Para quem não sabe, a senhora Maria da Penha, ela é uma mulher que foi agredida pelo marido durante 6 anos. E em 1983, por 2 vezes, ele tentou assassiná-la. A primeira vez foi com uma arma de fogo, deixou-a paraplégica. Pela segunda vez, foi por eletrocução e afogamento. É triste, porque só após 19 anos ele foi, de fato, receber a sua pena. E quando recebeu, ele só ficou preso 2 anos em regime fechado. É triste saber, mas isso aconteceu. E hoje em dia, a senhora Maria da Penha, ela é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica. Ela comanda essas lideranças buscando os direitos das mulheres. E a Lei Maria da Penha está aí para assegurar, para proteger cada uma dessas mulheres. Para entendermos mais acerca dessa temática e responder algumas perguntas cotidianas acerca dessa lei, trouxe uma convidada, a doutora Ana Paula Arruda, que irá respondê-las. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por ter aceitado o convite. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço. Meu nome é Ana Paula Arruda, sou devidamente inscrita na OAB Maranhão sobre o número de 9.936. Fui convidada para responder algumas questões acerca da Lei 13.340, que é a lei conhecida como Lei Maria da Penha. Estou à disposição de sanar as dúvidas de vocês. Muito obrigada, doutora. A primeira pergunta é: o que uma mulher deve fazer se for vítima de agressão? Bom, essa pergunta é bem interessante. A mulher, o primeiro passo é sempre a denúncia. Mas muitas mulheres, elas não estão, como que eu posso dizer para vocês, não estão preparadas para ir direto numa delegacia, pois elas vivem com medo, com um abuso psicológico muito forte. Então, o primeiro passo, se você não conseguir ir à delegacia, é chamar alguém de sua confiança e contar o que está acontecendo. Porque a partir do momento que você chamar alguém de sua confiança, você se torna confiante também. O primeiro passo, busque um advogado. Se você não tiver recursos para um advogado, você pode ir para uma defensoria pública ou então ir direto na delegacia, porque o delegado ele vai estar ciente de chamar um advogado público para você. Isso. Doutora, e como funciona a denúncia? Quais são as medidas preventivas que a lei prevê? Bom, por partes.
A denúncia, ela tem que ser, ela não é mais condicionada, ela teve uma mudança, e hoje qualquer pessoa pode denunciar um crime de violência doméstica e familiar, tá? Então, é bom salientar que a violência doméstica que trata a Lei Maria da Penha, ela não se apenas a violência física, tá? É a violência moral, a violência sexual, é a violência psicológica, tá? A violência, também a violência física. Então, a Lei Maria da Penha protege as mulheres na sua vulnerabilidade dentro do seu lar, em diversos tipos de violência. Como devemos... qual foi a pergunta? Eu continuei falando uma coisa, esqueci a pergunta. Quais são as medidas preventivas de urgência que a lei prevê? Certo. As medidas. O que acontece? Cada caso é uma medida diferente. A gente tem várias medidas. A restritiva, que é a prisão, quanto a distância, manter distância. Eu vou dizer algumas. O juiz pode determinar que uma mulher, nesse caso de violência doméstica e familiar, ele possa ter acesso prioritário à remoção de suas coisas da casa juntamente com a polícia. Pode decretar, a pedido do Ministério Público ou ao juiz, que o agressor seja afastado do lar, tá? Todas essas assistências são de fato necessárias, mas a gente tem aquelas que são de fato medidas de urgência, protetivas de urgência. Então, se o agressor ele tiver arma, um exemplo, se o agressor ele tiver posse de arma, ele for um policial, um bombeiro ou algum cidadão que tenha posse de arma, o primeiro elemento que vai ser pedido é a prisão da arma. Por quê? Porque a arma ela pode ser um objeto, né, para fazer alguma coisa com a mulher. Então, a primeira coisa que o juiz vai pedir é que a arma seja apreendida. Outras medidas protetivas é a suspensão da posse, né, que eu já falei, a restrição do porte de arma. É o afastamento do agressor do lar ou do domicílio de convivência familiar. A proibição de determinadas condutas também. Quais são elas? A aproximação do agressor com a ofendida ou seus familiares ou as testemunhas. Pelo limite de distância. Um exemplo, a pessoa não pode chegar próximo à mulher em 500 metros de distância. Caso ele descumpra, o que acontece? Ele pode ser preso. Ele não pode ter frequentado determinados locais, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Tem a restrição e suspensão de visita aos filhos, também aos menores, porque isso pode ter contato com a ofendida. Prestação de alimentos provisórios, o comparecimento do agressor também pode ser uma medida do comparecimento do agressor todos os dias no fórum, para mostrar que ele está lá. Há programas de reeducação, né, no fórum, onde acontece programas de reeducação e recuperação desses indivíduos, acompanhamento psicológico, entre diversos outros meios que obrigam o agressor, que são medidas protetivas que obrigam o agressor, tá? E essas medidas são determinadas pelo juiz a pedido do delegado, do advogado ou do Ministério Público. Se eu estiver falando rápido, vai me dizendo. Não dá para entender tudo direitinho, doutora, tá? Muito bem. A próxima pergunta, doutora, é assim: a senhora, como advogada, como é que conduz um caso de violência contra a mulher? Bom, o primeiro passo, quando eu sou procurada em caso de violência doméstica, eu tento acalmar a vítima. Eu vou falar primeiro a situação quando eu sou advogada de defesa. Quando eu estou defendendo a vítima, a defesa da vítima. Quando você faz direito, você defende a lei. Então, em alguns casos, você também pode ser advogado do agressor. Então, quando eu estou sendo advogada da vítima, o que eu faço? Eu chamo ela,
Eu mostro para ela, tento acalmá-la, mostro para ela todos os passos que a gente vai fazer, tento passar total segurança para ela, mostrando que a gente tem diversos meios de coibir e de proteger tanto ela como seus filhos, porque hoje não em todas as cidades do Brasil, mas a maioria das cidades, elas têm casas de apoio à mulher brasileira. Essa casa de apoio, ela serve como um ponto onde a mulher não quer ir para de parentes, amigos, pois não se sente protegida ou tem medo do agressor fazer alguma coisa com ela e com a família. Então, elas ficam nessa casa junto com os filhos. E mostre para ela também, caso ela não queira esse tipo de proteção, quer ficar nessa casa por um tempo, ela também pode voltar para a casa dela e ela vai ser protegida, pois a gente vai pedir as medidas protetivas de afastamento, vamos pedir em algumas cidades já, graças à legislação, já tem policiais militares que são a Patrulha Maria da Penha, que são conhecidos como a Patrulha Maria da Penha. O que significa essa Patrulha Maria da Penha? Em localidades onde tem uma denúncia de Maria da Penha, essas viaturas, esses policiais vão ficar passando frequentemente. Para quê? Para coibir o agressor a chegar perto dessa localidade. Por quê? Porque tem polícia. Ou caso o agressor chegue perto, a polícia está bem próxima para coibir a ação dele. Então, o primeiro passo é esse. O primeiro passo é mostrar que eu posso ajudar, mostrar que ela está em segurança e dizer todos os passos do processo, desde o boletim de ocorrência, entre o corpo de delito que vai ser, caso seja violência física, tá? Vai ser feito o corpo de delito e começar toda a instalação de um processo. Mas antes dessa instalação do processo, vai ser pedida a medida protetiva para ela se sentir em segurança. Muito bem, doutora. Não estava aqui no roteiro das perguntas, mas enquanto a senhora explicava sobre a agressão física mesmo, mas se for psicológica, é do mesmo modo a proteção? Sim, do mesmo modo. Se ela se sentir em perigo, pode pedir qualquer tipo de violência, tá? Não é porque a violência não é violência física que ela se afete tanto quanto, tá? Às vezes muitas mulheres sofrem mais de violência psicológica ou violência sexual do que realmente uma violência física. Porque a violência física te machuca no momento, tu passa 2, 3 dias com cicatrizes. A violência psicológica não, te deixa marcas por muito tempo, às vezes pelo resto da vida. Em todos os tipos de agressões são passíveis de medidas protetivas. Ótimo. Doutora, bem no início a senhora falou sobre as mulheres que não têm condições de pagar um advogado para acompanhar o seu caso. Então, o que elas devem fazer se não têm condições de ter um advogado ali com elas em todo o processo? Bom, por isso que existem as defensorias públicas. Porque quando o cidadão, qualquer cidadão, ele não tem como pagar uma entidade particular, eles recorrem à advocacia pública, que são os defensores públicos. Se você chega lá na defensoria pública, conta seu caso e eles vão te ajudar, eles vão ser seus advogados. Você não vai precisar pagar nada porque o Estado já faz para você. E é bom salientar que as defensorias públicas, elas não estão em todas as cidades. Desculpa. Elas não estão em todas as cidades. Mas a maioria das cidades, elas estão presentes. Ou seja, eu vou dar um exemplo da cidade de Lago do Junco, no Maranhão. Na cidade de Lago do Maranhão, ela não existe uma defensoria pública, mas em 10 quilômetros, que é Lago da Pedra, já tem uma defensoria pública. E essa defensoria pública, ela é de Lago do Junco também. Ela é para representar Lago do Junco também. Então, as pessoas dessa cidade podem ir diretamente à defensoria pública de Lago da Pedra. Entendido, doutora. Por último, a última pergunta assim que eu resolvi fazer
Porque com certeza a senhora sabe, né, dar um conselho assim bem interessante, como entende do assunto. O que a senhora recomenda que uma vítima de violência faça em primeiro instante, assim que ela sofre alguma agressão física ou psicológica? Bom, se a violência for física, o primeiro passo é ligar 190 se você estiver muito longe de uma delegacia de polícia. Liga 190 e pede socorro. Não espere que amanhã seja um novo dia e a pessoa mude, porque infelizmente não vai mudar. Infelizmente, o outro dia vai valer sua vida. Então, ligue 90 e peça ajuda. Se você não tiver como ligar, vá numa delegacia. Se você não tiver uma delegacia próxima, saia da residência e procure ajuda, um abrigo, um local que você esteja segura. Porque hoje você tem tempo de denunciar, amanhã talvez não, como já aconteceu com a maioria da população feminina do mundo inteiro, porque o crime contra as mulheres, tanto feminicídio como os abusos dentro da família, da violência doméstica, está sendo cada vez mais recorrente. A gente está conseguindo crescer porque as mulheres estão conseguindo ter voz, as mulheres estão conseguindo ter vez. Então, vamos conversar que a gente tem voz, que a gente tem vez, que a gente pode estar em todos os lugares que a gente quiser. E vamos ter coragem de denunciar, porque o primeiro passo é a denúncia. Depois que você denunciar, você vai estar sob a proteção policial, sob a proteção do Estado, e você não vai se arrepender, você vai se arrepender se você não fizer. Então, ligue o 90, ligue para a polícia, ou então chame alguém de sua confiança e peça ajuda, porque o primeiro passo é pedir ajuda. Entendido, doutora. Muito obrigada. E outra coisa, é importante lembrar que tem uma frase que é bem importante: briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Se a mulher estiver sendo vítima de agressão psicológica, moral, física, sexual, você tem o dever de ligar 90 e meter a colher. Você está salvando a vida de uma mãe, de uma filha, de uma tia, de uma sobrinha, e um dia pode ser você. Então, alguém da sua família. Então, denuncie e faça a sua parte. É isso. Verdade, doutora. Muito obrigada. Foi tudo muito bem compreendido. Obrigado por ter aceitado a vir passar um pouco dos seus conhecimentos, das suas experiências com isso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Boa tarde, bons estudos, boa sorte na carreira. E eu espero que vocês sejam ótimos profissionais. Conte comigo quando precisarem. Muito obrigada. Tchau. Eu vou sair, né? Vou só finalizar agora. Tá. Eu fico aqui? Sim, se a senhora quiser ficar, pode. Tá. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Não fiquem calados, assim como a doutora falou, denuncie. Quando você está denunciando, você está se protegendo e encorajando outras mulheres que tinham medo a denunciar também. Não se calem, denunciem. Já fazem 15 anos que a lei foi implementada e ela está aí para proteger você, mulher que sofre agressão. E, por último, diga não à violência contra a mulher. Obrigada e até mais. Olá, meus amigos de classe. Eu me chamo Cristóvão Araújo e hoje vou falar com vocês sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Sou do Instituto Federal de Santa Catarina, tecnólogo em gestão hospitalar, e esse trabalho foi desenvolvido com os ensinamentos do professor Robson Henkel. A seguir, eu espero que vocês tenham uma boa experiência. Desde muito tempo atrás, a sociedade ela vive desigualdades. Quando se pergunta a respeito de hoje, no século XXI, ainda existe desigualdade? Sim,
existem desigualdades sociais, práticas discriminatórias que são adotadas não apenas por pessoas, mas sim por entidades públicas que deveriam também fazer o bem para a sociedade como um todo, mas acabam quebrando com a sua própria missão. Promovida pela Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial ganhou vida. Sim, ganhou vida muito tarde. Depois de muitos e muitos anos de luta a respeito de diminuir desigualdades sobre gênero e raça, houve uma lei que foi criada e finalmente as pessoas negras puderam ser reconhecidas. E olhe que a missão do Estatuto da Igualdade, ela vem estampada no primeiro artigo. Ela traz a seguinte escrita, que seria de garantir para a população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos, e também o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. E tudo isso se refere ao conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. E cabe ao Estado proteger essas pessoas, garantindo mais equidade, igualdade, acesso às escolas, universidades. O nosso público-alvo, ele se refere a negros, pretos, pardos e afro-brasileiros. Mas o Estatuto vem para defender todo mundo, porque é dever do Estado promover igualdade de oportunidades, ser reconhecida como brasileiro para que possa usufruir dos seus direitos humanos que são estabelecidos para todos os homens brasileiros, além de ter a sua religião defendida, porque a fé, não podemos ter intolerância com religião, cultura das nossas raças que estão nas ruas, que estão nas escolas, nos bares, nos cinemas, promover mesmo a igualdade para todos os cidadãos e saúde e bem-estar. Isso é dever do Estado, isso é o que o Estado deve fazer para garantir o pleno cumprimento a respeito desse Estatuto da Igualdade Racial, porque não adianta só estar escrito. É porque isso traz a importância. Qual que é a importância? A importância da igualdade racial no Brasil é que ela vem diminuir as desigualdades, ela aumenta o grau de benefícios para as pessoas negras, para as pessoas que se sentem de outro gênero, que têm uma cultura diversificada. Ela é importante porque ela muda o pensamento das pessoas do nosso século. Lá atrás, nós vivíamos de pura discriminação. Hoje, não vou te dizer que acabou, porque ainda existe, eles ainda estão fixos, já estão enraizados, mas diminuiu. Por exemplo, existia o racismo institucional, onde era fortemente a distinção entre mulheres, negras e as outras pessoas. Não poderiam ter acesso a faculdades, não poderiam ter acesso a um salário igual ao dos homens, por exemplo, até negros, porque mulher negra, homem negro é diferente. Por que que isso é diferente? Não tem diferenças, todo mundo é pessoa, nós somos iguais. Todos que sofrem qualquer tipo de exclusão, restrição, que é baseada em raça, cor ou descendência, até mesmo na sua origem, terá a proteção do Estatuto da Igualdade Racial, porque é para isso que ele foi criado, é para isso que ele foi feito, para defender a população negra, a população de outro gênero, a população de outra religião. Vou te apresentar a igualdade racial em 3 tópicos. Primeiro, ela serve para promover a igualdade das raças, pois ela vai efetivar a igualdade das oportunidades, igualdade de saúde, igualdade de ensino e em direitos. 2. Ela serve para defender os direitos éticos de todos os indivíduos, difusos e coletivos. 3. Ela vem para combater a discriminação e as demais formas de
intolerância étnica. A igualdade racial, ela serve para trazer uma redistribuição de direitos sociais que, por uma vez, pode ter sido ameaçado com alguns tipos de racismos que estão presentes na nossa sociedade, como, por exemplo, o estrutural, como aquele que está fixo e de pessoa para pessoa. O segundo é o que chamamos de institucional, que é promovido por empresas, por entidades, por exemplo, no trabalho. Mulheres têm aquela distinção entre salário de mulher e salário de homem, por exemplo. Isso é uma mulher regra. Qual é o salário da mulher negra referente ao salário do homem branco? Daquelas pessoas que estão na mesma função. E também tem um racismo que é promovido pelo Estado, que é aquele onde o Estado ele não intervém, ele não faz ações para diminuir as desigualdades raciais. O Estatuto da Igualdade Racial ele surgiu para isso, para diminuir as desigualdades e exterminar esses racismos que estão enraizados. A minha visão a respeito da igualdade de gênero, de sexo, cultura, raça e religião é que em um breve momento a sociedade ela vai começar a evoluir. Hoje as desigualdades elas não estão mais como eram antes. Hoje os negros eles já têm acesso a políticas públicas que os beneficiam. Entretanto, a população negra ela já sofreu muito preconceito e é justo que essas pessoas elas fiquem um pouco à frente das pessoas ditas como normais, porque elas merecem. Os livros de história mostram que no passado as coisas para os negros eram diferentes. Por isso, no futuro, é a nossa vez de transformar isso. O mundo todo, ele é desigual. Cabe a nós que estamos a um passo de uma revolução buscar mostrar para as pessoas a importância do estatuto e que sim, ela pode procurar ajuda quando ela for atrás do estatuto, quando ela utilizar o estatuto para seu bem, porque o estatuto ele serve para beneficiar a população que se encontra à margem da desigualdade. E é nosso dever como estudantes mostrar para o mundo e deixar fixo na cabeça das pessoas esses conceitos, porque é só assim que nós vamos conseguir diminuir as desigualdades, incentivando as políticas públicas que afirmem os direitos das pessoas para as pessoas. Meus amigos de classe, esse foi o meu trabalho. Boa tarde, meu nome é Daphne, eu estudo no Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, faço faculdade de gestão hospitalar, da matéria, né, Aspectos Básicos do Direito, e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, do professor Robson. Bom, começando um pouquinho sobre a história, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência ter a lei e se tornar definitivamente um estatuto, dia 9 de outubro de 2020, por conta de uma iniciativa de um deputado, ele criou o Estatuto do Portador de Necessidades Especiais. Era um nome diferente. Isso nos anos, né, de 2000. Aí, em fevereiro de 2003, foi modificado o nome, e isso em fevereiro, e se tornou o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiências. E aí, já em outubro, foi modificado de novo, e aí sim se oficializou, né, foi determinado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse estatuto só foi ter uma inclusão realmente de uma lei, né, que é a lei número 13.146, só no ano de 2015, dia 6 de julho de 2015. Aí, continuando, ali eu tenho algumas informações, né, de quando se tornou uma lei. Então, né, depois de muitos anos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi sancionado, se tornou uma lei, e dentro disso teve os seus direitos, suas diretrizes,
e algumas inovações diante dessas leis, né? Então, até ali tem algumas mudanças, como a redução de 3 anos para quem discriminar pessoas com deficiências, a redução de 5 anos a quem negar ou também se obstar, né, de emprego, trabalho ou uma promoção a pessoas, né, em razão de sua deficiência, o auxílio também à inclusão, né, no mercado de trabalho, que a gente sabe o quanto isso é importante nos dias de hoje, né. Então, ali eu escrevi, né, um pouquinho sobre as alterações nesse ano de 2015, quando realmente se oficializou a lei, né? Então, de acordo com todo o Código Civil, né, desde 1916 até os, né, do Código Civil Brasileiro de 2002, perante essa lei criada em 2015, que foi, a lei só começou a ser seguida, né, sancionada em janeiro de 2016. Então, se tornou uma lei de inclusão à pessoa com deficiência. Aí, um pouquinho falando sobre a inclusão social, que é um dos fatores, né, importantes sobre essa temática. Eu coloquei ali que as pessoas elas precisam estar incluídas no meio social, respeitando as suas limitações físicas. Então, significa o quê? Ela é uma pessoa normal, ela tem que se adaptar e a gente também tem que se adaptar ao cotidiano dela e às limitações dela, mas elas não deixam de poder estudar, trabalhar, se divertir, ter acesso à cultura, visitar locais públicos, viajar, diversas atividades que, de certa forma, elas sabendo se adaptar e tendo essa mobilidade urbana mais facilitada, torna tudo acessível, né? Então, são pessoas normais com ou sem deficiência. Então, é isso, né, o geral sobre a inclusão social, né, que ela é uma coisa que tem que ser, sim, promovida por todos nós, né, não uma luta só para quem é deficiente, nós temos que lutar por isso também, por essa inclusão. E a gente tem também, né, os direitos dos chamados dos PCDs, que pessoa com deficiência, né, pessoas com deficiência, e também abrange algumas dessas questões, né, como educação, trabalho, moradia, saúde, e tem até as cotas também, né, que vou falar mais para frente. Aí aqui eu citei o artigo 6, que fala um pouquinho sobre a parte da capacidade civil da pessoa, né? Inclusive, aí ali a gente fala até a questão do inclusão social, a gente pode dizer a questão de que quem é deficiente é uma pessoa normal, né? Não é um ET, é uma pessoa normal. Então, ele pode se casar, né? Constituir uma união estável. Ele também exerce direitos sexuais e reprodutivos. Ele também tem o direito de exercer e decidir o número de filhos, né? Ter acesso a informações adequadas sobre a reprodução, o planejamento familiar, sobre a fertilidade, né? Sobre a esterilização compulsória, então ele também tem direito à família, à convivência familiar, né? Como foi falado ali, né? A parte de peguei esse artigo só um exemplo em geral, né? Porque também isso é muito falado, né? Porque uma pessoa com deficiência não tem relação sexual. Então, e isso é um preconceito, né? É uma coisa que não é, né? Eles têm direito a isso, sabe? Eles se adaptam e são pessoas normais, né, no cotidiano da vida. E aí ali eu falei um pouquinho sobre o estatuto, né, porque o objetivo dele é garantir o acesso à saúde, à educação, à liberdade e à cidadania plena, né, aos direitos trabalhistas. Então também prevê algumas punições para atitudes discriminatórias contra essas pessoas. Então a gente também pode ver o quanto a luta, né, pelos direitos iguais e contra a discriminação é forte, né? Inclusão social. Aqui a gente coloca algumas regras básicas, e essas regras a gente tem no próprio portal, tá? Na cartilha eu coloquei aqui, e também nas referências tem o link, que é a cartilha de acessibilidade. Ali conta um pouquinho sobre algumas regras, que são as 6 regras, né? Então, ali a comunicacional. Essa é a parte de comunicação, o nome dela já diz. Então, ela é a parte, por exemplo, a gente pode citar a escritura em braille, né? E também, por exemplo, letras maiores, né? Libras. Aí a parte de arquitetônica, ela seria a parte de meios estruturais. Mas assim, por exemplo, rampas,
tem a imagem ali, né? Elevadores, quartos, né? E aí a parte de instrumental também são meios estruturais, mas ele também tem a parte de materiais de escritório, que são materiais que sejam adequados e adaptados para as pessoas com deficiência, né? Aí a gente tem também a metodológica. Ela é a parte de métodos. Então, assim, qualquer coisa, qualquer tipo de diferenciação, de exclusão, né? A parte de participação realmente dessas pessoas no meio de trabalho, em escola, né? Então, a gente também tem a programática, e elas são meios, regras, né? Políticas, que as organizações elas precisam incluir os seus colaboradores, então incluir as pessoas com deficiência nas organizações. E a atitudinal, né? Ela já fala atitudes, então sim, são atitudes em equipe, em escola, em organizações e no trabalho, né? Nesses ambientes de trabalho. Então, o que seriam esses tipos de atitudes? Por exemplo, a gente saber olhar para as atitudes de preconceito, estereótipos, exclusão. Então, a gente tentar ver esses casos e tentar fazer com que não aconteça, entendeu? Evitar que isso aconteça nas escolas, nas organizações, no trabalho, em qualquer tipo de ambiente em que a gente presenciar isso, né? Para que isso não se repita, para que isso aconteça, a gente precisa sim incluir esses assuntos, né, nas escolas desde criança, para que já esteja na cabeça das crianças que vão se tornar adultos o quanto essa inclusão é importante, o quanto a gente tem que eliminar esses desafios que eu vou falar agora, que é o preconceito, o capacitismo, a questão da acessibilidade, né, da igualdade entre essas pessoas, a questão de residências inclusivas, né, a inclusão social, que já foi falada. A gente sente muito essa carência, né, na parte de falta de políticas públicas, que eu, durante o trabalho, eu pesquisei, tem muito pouco, então realmente precisa, né, de políticas públicas no quesito das pessoas com deficiência. Eles precisam de profissionais de apoio em escola, e não é todos que têm isso, não é uma realidade, né, porque já fala na lei que é preciso, mas não acontece. E também a falta do... Tá atrapalhando ali, né? Peraí. A falta do investimento público em setores como a saúde, a educação, né, o planejamento urbano, a questão da mobilidade urbana, né, para essas pessoas. E diante disso, de acordo com as dificuldades que eu fui observando com a pesquisa no trabalho, eu pude pensar em algumas algumas melhorias, né? Claro que diante da minha cabeça, né? E eu quis citar ambientes diferentes, então a minha melhoria seria, tipo, no governo federal, no estado e no Ministério da Educação. Aí, com o governo federal, eu coloquei que eles poderiam promover campanhas publicitárias, né, que sejam vinculadas em diferentes meios de comunicação. Para quê? Para a gente conseguir informar diversos tipos de pessoas em diversas áreas, regiões, né? Então, assim, informar e sensibilizar realmente toda a população, a sociedade, sobre os direitos e as necessidades específicas dessa comunidade, que seriam as pessoas com deficiência. E aí, em questão do Estado, eu coloquei que o Estado deveria investir no Ministério da Justiça, criar uma comissão que pudesse fiscalizar, uma comissão fiscalizadora, para a gente conseguir supervisionar, né, o transporte público nas principais cidades brasileiras. Acho que seria muito importante essa parte, para a gente conseguir realmente ter uma fiscalização das leis, porque às vezes a gente tem todos os direitos e as leis no papel, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas isso não é cumprido, isso não é uma realidade no Brasil. É uma coisa que é escrita, mas não é cumprida, não é fiscalizada realmente. Então, aí falando do Ministério da Educação, eu acredito que por meio dessa comissão, de uma ajuda de uma comissão formada pelos deficientes, para eles poderem implementar desde a pré-escola palestras em colégios, né, para realmente afirmar essa inclusão nos alunos, para os alunos, né, para que eles, igual eu falei antes, para que eles cresçam com menos preconceito, com menos discriminação, para que eles entendam, né, essa parte de inclusão social, que eles consigam entender e diferenciar o que é a inclusão social, o que é o preconceito, o racismo, diversas coisas diferentes que se prendem, né, no Brasil, que é uma realidade do Brasil. E aí, alguns benefícios que a gente tem do estatuto, que a gente fala de tantos desafios e dificuldades, mas a gente tem que reconhecer,
né, todos os avanços que tiveram desde os anos 2000 até antes, né, tentando aí incluir, né, as pessoas com deficiência. Então, algumas coisas que trouxeram benefícios são as cotas empresariais que tem, as cotas também para prestadores de serviços, que é a mesma coisa, né? Aí tem também os direitos trabalhistas, o acesso à tecnologia assistivas e ao ensino superior para as pessoas com deficiência, e também a menor incidência de abusos, o que diminuiu bastante ao decorrer dos anos, né, com o segmento da lei. Algumas curiosidades que eu trouxe é que dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, então é uma data, né, comemorativa desde 1992 pelas Nações Unidas, né? E eu também trouxe o artigo 2, que fala assim, ó, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, aqui já fala o quanto o significado de uma pessoa com deficiência, a questão do impedimento que ela tem de certas formas, né, mental, intelectual, sensorial, mas o quanto é importante essa interação e a participação deles, que seja uma participação plena com a sociedade, para que se quebre essas barreiras que tem, né, em questão de trabalho, ambiente, né, a parte de acessibilidade para eles, né, no serviço, elevador. Então, para a gente conseguir quebrar essas barreiras, né, que foi falado dos desafios. Então, isso também é falado no artigo. Eu também trouxe alguma parte de recrutamento e a seleção dos PCDs, e ali a gente fala sobre as cotas, né? Que as cotas é de 100 a 200 empregados numa empresa, numa organização, com 2% de PCD. Aí essa empresa tem 201 a 500 empregados, eu acho melhor colaboradores, né? De 201 a 500 colaboradores, são 3% de PCD. Aí, de 501 a 1.000 colaboradores, são 4% de PCDs. E uma empresa de mais, né, de 1.101 em diante, né, para cima, é em torno de 5% que tem que ter de PCDs dentro dessa empresa. E isso é uma lei, é as cotas e são cumpridas, né? E é uma tristeza, porque as empresas acabam cumprindo isso mais por conta da lei, porque tem que ser feito, do porque por vontade própria, né? Naquela conscientização de querer incluir as pessoas. Então, é triste, mas é uma realidade. A gente simplesmente tem nas empresas para cumprir, e a gente olha lá, é certinho, 2%. Não é uma empresa que simplesmente contrata, você vai olhar, tem 10% de PCD, porque a empresa valoriza essas pessoas. Não. Então, a gente vê essas dificuldades, eu vendo vários vídeos, né, de pessoas que já trabalham, que foram demitidas, que contam o quanto sofrem, né, preconceitos, e essa parte da acessibilidade dela no serviço, de não conseguir fazer amizades, então, assim, é bem complicado. E aí, sobre isso, eu falei um pouquinho sobre quando a gente é contratado uma pessoa PCD, a gente tem que ter o nosso ambiente preparado para receber essas pessoas, e a gente tem que conseguir se adaptar, né, para as possíveis necessidades diferentes. Então, eu vi um vídeo onde a mulher ela não tinha muita força nos braços. Então, o que ela poderia fazer para conseguir, por exemplo, grampear uma folha? Que para a gente é uma atitude normal, né? Uma ação normal. Mas a empresa arranjou um grampeador que ela não usasse força, ela só encosta a mão dela e vai, e grampeia a folha. Então, é mais ou menos isso que está querendo dizer, a parte da gente conseguir, de certas necessidades, se adaptar, né? Tanto a gente quanto eles também se adaptar com a empresa e, né, essa inclusão. Aí eu coloquei algumas porcentagens, né, os índices, que nós temos 45,6 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência, ou seja, isso torna 24% da população que possui deficiência. Então, aqui nós temos de deficiência motora 13 milhões de pessoas, de cegos 35 milhões, de deficiência mental 2,5 milhões de pessoas e de surdos 10 milhões de pessoas.
E aqui também cita, né, que tem algumas pessoas que possuem mais um tipo de deficiência, então se inclui nos outros, em mais de um índice, né? Aqui eu trouxe algumas coisas sobre não ao preconceito e sobre a acessibilidade, né? Que aqui já fala, só para citar o artigo 3, inciso 1, né? Sobre os espaços, mobiliários, equipamentos, que já foi falado, mas para a gente, né, mostrar como é importante a parte de preconceito e de acessibilidade. E ali tem a explicação do que caracteriza a discriminação de uma pessoa com deficiência, que seria toda forma de distinção, de restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenham esse propósito realmente de prejudicar, de anular a pessoa com deficiência, de anular o reconhecimento, né? A gente anular o exercício dos direitos humanos, né? Dos direitos das pessoas com deficiências, dessas liberdades que ele tem. Então, qualquer ação que seja de restrição e distinção dessas pessoas propositalmente para prejudicar a pessoa ou impedir a pessoa, né? São barreiras e sim é um preconceito. Então, é justamente isso que está explicando ali. Qualquer coisa que realmente seja aí a partir da exclusão dessas pessoas é uma discriminação, né? Aqui eu trouxe algumas coisas para finalizar, só umas indicações que eu acho interessante de série. Eu indiquei a série Good Doctor, é uma série onde é um médico autista e passa na série algumas dificuldades que ele passa com a carreira dele, com os pacientes, ele se formando, porque isso torna uma barreira para ele, né? Porque tem toda essa discriminação de um deficiente não pode ser médico, jamais, não é capaz. E ele provou que ele era capaz, e mesmo assim, diante do trabalho, na entrevista, isso mostra o quanto tem essa discriminação e essa barreira, né, para essas pessoas. E é muito bom a série. E também tem o filme O Extraordinário, que é um menino que tinha uma deficiência, ele passou por muitas cirurgias, e então ficou com o rosto um pouco deformado, né? E por isso ele sofria bullying. Então é justamente essa parte de falta de conscientização desde antes, né, na educação mesmo das crianças, essa questão de inclusão social, do preconceito, do bullying. Então, também é um filme muito bom. Aí eu só citei uma mulher que ela tem síndrome de Down, que é a Maria Júlia de Araújo, e ela é uma modelo fotográfica de passarela, e ela conseguiu aí marcar. Olha, ela foi a que mais desfilou ali, ó. Ela desfilou por mais de 40 marcas e estilistas participantes. E foi o maior número de desfiles que uma modelo já alcançou em uma edição da Fashion Week. Então, ela prova, né, pra gente que essa parte, qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser, na profissão que ela quiser, basta a gente incluir e se adaptar de certa forma, né? Então, ela participou de várias, né? E ela também ela é uma ativista, então ela luta, né, justamente por essa causa da inclusão social dessas pessoas com deficiência. Aqui tem as referências. Eu deixei alguns vídeos do YouTube que eu gostei, que eu assisti para fazer o trabalho. Deixei o Estatuto da Pessoa com Deficiência também. E alguns vídeos eram entrevista de empregos, ou algumas entrevistas até que a própria entrevistadora, ela tinha síndrome de Down, e ela estava entrevistando um deficiente cadeirante, né, um cadeirante. Então, e ele era jornalista também. Então, e também tinha um que ele era cadeirante também e era engenheiro. Então, é só para supor alguns exemplos de que eles são capazes, né, de ter suas profissões diversas. Ali eu tenho até o Estatuto da Pessoa com Deficiência aberto, para vocês verem. Aqui tem algumas coisas explicando. E também tem as leis, né, gente? É só a gente acessar e buscar, a ler os artigos para conhecer mais. É muito interessante, eu recomendo para vocês. Porque eu li e tem bastante coisas que a gente já conhece, né? E tem outras coisas que não, que às vezes nem a gente, nem quem tem deficiência conhece os direitos, né? Os nossos direitos. Isso é uma realidade do Brasil, que a gente não conhece os próprios direitos. Isso é triste, né? Então, acho que a gente tem que tirar um tempinho para a gente ler e ir em busca, né, desse conhecimento, para a gente saber e começar a tratar melhor essa parte de inclusão dessas pessoas, porque
para melhorar o Brasil, né? Essa parte de não só de pessoa deficiente, mas dos idosos, de imigrantes. Então, essa parte de inclusão social eu acho muito importante. E a questão do preconceito, né? Igual a gente teve agora, semana passada, retrasada, né? A semana, né, da consciência negra. Então, assim, esses assuntos eu acho muito importante a gente conversar e ser falado e conhecer esses direitos, né, sobre discriminação, preconceitos, racismo. Então, foi muito bom ler esse artigo, entender, conhecer mais sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu estou muito grata por esse trabalho, foi muito gratificante conhecer, sabe? Porque às vezes a gente não tem esse conhecimento, esse valor, a gente não vai atrás. Então eu vi bastante conteúdo sobre vídeos de pessoas falando e a gente não tem essa consciência, né, do que eles passam, né? Porque às vezes a gente não se põe no lugar da pessoa. Então, foi muito bom, foi muito bom. E é isso, assim, gostei bastante de fazer o trabalho. E é isso, espero que vocês tenham gostado também. Desculpa, eu falo demais, né? Mas é isso, muito obrigada por todos até assistirem até aqui, né? E é isso. Boa tarde, tchau e até a próxima. Beijos. Olá, meu nome é Daniele, aluna de Gestão Hospitalar do IFES. Hoje eu vou estar apresentando um assunto que é muito importante, o Estatuto do Idoso. Você já se imaginou como vai ser quando você ficar idoso? Por acaso você saberia quais seriam os seus direitos? Então, o Estatuto do Idoso foi instituído pela Lei nº 10.741 no ano de 2003. Você já ouviu falar nesse estatuto? Bom, ele regulamenta os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Essas pessoas são pessoas consideradas idosas. Bom, o Estatuto do Idoso ampliou os direitos assegurados às pessoas com idade superior a 60 anos e instituiu penas severas para quem abandonar e desrespeitar pessoas da terceira idade. A Constituição do Estatuto do Idoso confere uma série de direitos aos idosos, que infelizmente muitas vezes são desrespeitados, principalmente pelas autoridades públicas. Bom, por que o Estatuto do Idoso foi criado? Ele foi criado porque infelizmente muitas pessoas idosas acabaram sofrendo maus tratos, foram desrespeitados ou abandonados. Então, precisavam de leis que punissem quem desrespeitasse essas pessoas. E um outro fato importante é que a população idosa do país ela vem crescendo cada vez mais. E como assegura o artigo 8º da Lei 10.741, o envelhecimento é, além disso, um direito personalíssimo. E também a sua proteção é um direito social. Dessa forma, é obrigação do Estado a efetivação de políticas que contribuam para a garantia desses direitos. A legislação ainda institui o dever da família, da sociedade, da comunidade e do poder público de assegurar tais direitos aos idosos. Então, lá no Estatuto do Idoso estão todos os direitos, como o direito à vida, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à assistência social e previdência social, e também o direito à profissionalização e do trabalho, e também do direito à habitação e do transporte. Então, eu estou aqui no centro de Joinville e eu resolvi entrevistar algumas pessoas, não apenas as pessoas idosas, para falar sobre o Estatuto do Idoso, mas também as pessoas jovens. É importante também trazer uma reflexão para os mais jovens, para que eles tenham uma maior consciência dos direitos dos idosos e que respeitem mais esses direitos. Meu nome é Eva, moro aqui em Joinville e tenho 54 anos. Meu nome é Antônio Filho de Miranda e a idade é 63 anos. Oi, boa tarde, meu nome é Jennifer, tenho 19 anos. Meu nome é Juscelia, tenho 39 anos. Walter, 69 anos. Então, dona Eva, você já ouviu falar sobre o Estatuto do Idoso? Já. Você sabe me dizer um direito que
Olha, os idosos têm muitos direitos, mas tem muitos direitos que não são respeitados. Ele tem prioridade em bancos, tudo que é órgão público. Aqui na cidade eles têm preferência no transporte público, que é gratuito, né? Então eu vejo que aqui ainda tem muita acessibilidade para os idosos. Tem muitas cidades que não tem o que tem. Se você vê algum idoso sendo restringido dos seus direitos, qual seria a sua primeira atitude? O que você faria? Na verdade, eu tenho muito contato com idosos, né? Inclusive, eu participo de uma ajuda, na verdade, né? Eu acompanho uma idosa, né? Eu sei os direitos dela, ela também tem suas dificuldades, né? Mas, assim, eu vejo assim, que as famílias estão bem unidas, estão participando. Eu tenho família, tenho mãe também que é idosa, tenho a avó do meu filho também que é uma pessoa idosa. Então, eu vejo que as famílias estão se ajudando, né? E se a senhora, por acaso, vê um idoso sendo violado? Tem que ir a favor dele, né? Procurar os direitos dele. Se a gente não pode fazer, a gente tem que acionar alguém que é responsável, né? Como o senhor já tinha comentado, não conhece ainda o Estatuto do Idoso, né? Mas o senhor já deve ter percebido que os idosos eles têm vários direitos e esses direitos eles são assegurados pela Constituição, pelo Estatuto do Idoso. Você sabia que os idosos maiores de 65 anos têm direito ao transporte público gratuito? E que tem prioridade no embarque e no desembarque do transporte público? E também pode ter medicamentos gratuitos para a saúde deles. Você não conhece, né, o Estatuto do Idoso, mas o Estatuto do Idoso é uma legislação, é uma lei que assegura os direitos dos idosos. Você sabia que os idosos eles têm 10% de direito no transporte coletivo? Então, assim, se você vê algum idoso em pé e você está sentada, qual seria a sua primeira atitude? Eu dar meu assento pra ele, né? Quando você chegar lá nessa idade, nessa fase, o que você pensa? Como que vai ser? O que você acha? O que vai mudar para você? Eu vou continuar ainda querendo meu banco amarelo lá. Com meu filho já assento já. E quando eu chegar na idade também vou querer, né? Meu direito. Você já ouviu falar nesse estatuto? Você conhece algum direito do idoso? Só das prioridades, né? Que o idoso tem. Altura de banco, no hospital, posto, as prioridades que eles têm, né? Sim. O que você acha dos filhos abandonar os pais idosos no lar de idosos, no asilo? O que você acha dessa atitude? Eu acho que já não é certo, né? Porque tudo que os pais passam para criar os filhos, quando chega na idade deles, ser cuidado dos filhos, e acaba abandonando, né? Se você visse algum idoso sendo restringido dos seus direitos, sendo violado dos seus direitos, por exemplo, sendo violentado, agredido, o que você faria? Se eu puder, eu ajudo. Se eu estiver nas minhas condições ali, estiver num lugar que estiver sendo agredido, alguma coisa assim, pode ter certeza que eu ajudo. O senhor já usufruiu, já exigiu o seu direito em alguma situação que já passou? Eu cheguei a esse ponto de avaliação. Qual a sua maior dificuldade com ser idoso? Olha, para mim eu não estou não tendo nenhuma dificuldade, né? Porque eu acho que pela minha idade eu me sinto jovem ainda. Legal. O que você acha que poderia melhorar para os idosos hoje? O medicamento está caro para eles, né? Tem uma dificuldade muito imensa por causa do salário deles. Né? Sim. Então, eu acho que é um absurdo isso. Conhece o Estatuto do Idoso? Já ouviu falar nesse estatuto? Conheço sim, e já ouvi falar sim. O Estatuto do Idoso é regido pela Lei Federal de número 10.741, de 1º de outubro de 2003. Me fala alguma situação que o senhor já passou e usufruiu exigindo o seu direito.
Até o momento eu não passei nenhuma situação desagradável, pois toda vez que precisei usar os meus direitos, inclusive relativo ao Estatuto do Idoso, fui muito bem atendido. Com quantos anos o senhor aposentou? Como foi essa aposentadoria? Eu aposentei com 53 anos de idade e a aposentadoria foi tudo bem. Ok. Qual a sua maior dificuldade por ser idoso? A maior dificuldade que eu tenho por ser idoso é porque eu já não consigo fazer mais tudo aquilo que eu fazia antes, por conta da idade mesmo, né? E as forças também já não me dão mais esse direito de usufruir. Qual benefício o idoso deveria ter, na sua opinião? O benefício que o idoso deveria ter, já sabemos que são muitos deles já estão regidos em lei. No momento, eu acho que será que o governo apertasse mais assim, inclusive o cerco, perante a lei mesmo que rege o Estatuto do Idoso, para que ele fosse mais bem respeitado. Já passou por alguma situação em que se sentiu discriminado por ser idoso? Não. O que acha que deve melhorar para o idoso? Deve olhar para o idoso, deveria ser mais que o idoso fosse mais respeitado, que não é o caso de não ser, mas eu digo com mais reconhecido, e que tivesse um tratamento adequado, inclusive na rede pública de saúde. O senhor acha que a sociedade tem que tratar melhor o idoso? Por quê? É porque o idoso é parte da sociedade, né? O idoso foi quem gerou toda essa sociedade, sem ele nem tinha sociedade, portanto ele deve ser muito bem respeitado por isso. Qual conselho o senhor daria para os jovens que ainda vão chegar nessa fase? Eu diria aos jovens que preparar melhor psicologicamente, né? Mentalmente, porque esse dia vai chegar. Muito obrigada, Sr. José, pelo seu tempo. De nada, dispõe. Bom, finalizando então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer diferentes percepções. E é isso então. Muito obrigada a todos pela atenção de todos e até mais. Olá, meu nome é Gabriele e eu sou estudante do curso de Gestão Hospitalar do Instituto Federal de Santa Catarina. Hoje eu vim fazer uma breve apresentação para a Unidade Curricular de Aspectos Básicos do Direito, então vou falar um pouquinho sobre o Código de Defesa do Consumidor. Bom, a Lei de número 8.078, de 11 de setembro de 1990, é um conjunto de normas que forma aí o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que, como o próprio nome diz, tem como objetivo proteger o consumidor quanto aos produtos e serviços adquiridos. Antes da Constituição de 88, existiam, sim, leis voltadas para o consumidor, como a Lei 4.137 de 62, que trouxe consigo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que atua até hoje. Entretanto, somente lá com a Constituição Cidadã é que a proteção ao direito do consumidor se tornou de fato lei, a partir do seu artigo 5º. E lá em 1990 eles juntaram essas normas, fazendo os ajustes e acréscimos necessários, criando então o Código de Defesa do Consumidor. Existem órgãos responsáveis pela garantia da proteção do consumidor, como o Ministério Público do Consumidor e o PROCON. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês esses sites. Agora falando um pouquinho sobre o código em si, lá no primeiro capítulo ele cita o artigo 5º e o inciso 32, que nem eu tinha dito, e também o artigo 48 das disposições transitórias. Isso no primeiro artigo. A partir daí ele começa a dar alguns conceitos. No artigo 2º, ele conceitua como consumidor, que é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No artigo 3º, ele conceitua fornecedor, que é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. No parágrafo 1º, ele conceitua produto, que é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. E no parágrafo 2º, ele conceitua serviço, que é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo aí as decorrentes das relações de caráter trabalhista. A partir do capítulo 3, ele passa a falar dos direitos básicos do consumidor. E já ali no primeiro inciso do artigo 6º aborda a questão que eu tinha citado antes, sobre proteção à vida, saúde e segurança do consumidor. 2 pontos importantes estão logo nos incisos 2 e 3, que falam sobre o consumo correto e sobre as informações corretas de produtos e serviços. Tanto na questão de valores quanto na forma de consumo do produto, essas são questões que devem ser bem colocadas na hora de ofertar alguma coisa, para que não haja nada que prejudique o consumidor posteriormente. A partir daí, os capítulos abordam questões como saúde e proteção do consumidor, como eu tinha citado, a qualidade dos produtos e serviços, questões de publicidade, cobrança de dívidas, garantia dos produtos e serviços, mas é claro que de uma forma muito mais específica e complexa, a qual eu não vou citar tanto para não me alongar demais. Recentemente, houve aí uma atualização que acrescenta mais 2 capítulos, incluídos pela Lei 14.181 de 2021, que tratam da prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor, e sobre ali a conciliação nessa situação, falando sobre a educação financeira do consumidor. Mas é importante frisar que aqueles que adquiriram essa dívida de forma desonesta, com fraude ou com a má-fé, não estão incluídos nesses capítulos. São só aquelas pessoas naturais de boa-fé. Isso nos leva ali ao ponto sobre gestão, pois uma organização ela deve sim seguir essas normas, afinal de todas essas questões que foram citadas, elas influenciam diretamente na gestão, porque elas servem, de certa forma, como orientação. Tendo isso como base, é possível elaborar um planejamento estratégico que seja mais adequado para a própria organização, dentro dos interesses do consumidor, é claro que dentro do âmbito específico da organização. Mas quanto maior a qualidade da gestão, mais demanda essa organização vai ter. E é preciso atender bem as demandas, porque isso vai ser vantajoso tanto para a organização quanto para o consumidor. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma pessoa que adquiriu um imóvel novo e ela teve diversos problemas de infiltração. No relato da Priscila, ela diz: eu tive problemas na minha casa financiada pelo Minha Casa Minha Vida, então procurei a Caixa e lá eles me indicaram fazer uma ligação para o De Olho na Qualidade do Minha Casa Minha Vida. Eu fiz a ligação, eles entraram em contato com a construtora e eles vieram resolver o problema. Eu vou mostrar 2 áudios que a Priscila me mandou, falando um pouco sobre essa experiência. Esse eu vou falar. Eu fiz, né? Eu fui até a Caixa falar dele, porque nos primeiros 5 anos a gente pode entrar em contato com a construtora. Mas ele era enrolado. Daí eu fui até a Caixa e a Caixa me indicou esse telefone De Olho na Qualidade do Minha Casa Minha Vida. Ou Minha Casa Melhor. Eu não lembro. Mas acho que é De Olho na Qualidade. Aí eu liguei. Aí ele veio e fez algumas coisas, né? Daí ele deixou algumas partes pela metade, mas eu deixei de procurar. Eu pensei que não podia mais. Mas daí a Caixa me indicou esse De Olho na Qualidade, aí eles fizeram a reclamação para ele, mas eles não me avisaram o que eu tinha que fazer depois. Nesse depois que foi o problema para ele, porque daí eu teria que mandar um e-mail para outro órgão lá da... Eu vou procurar os e-mails aqui e vou te mandar também. Para outro órgão para dizer que ele fez as coisas. Porque daí ia tirar o nome dele, que ele não estava conseguindo vender. Se ele não viesse arrumar a minha casa, ele não ia conseguir vender mais, entendeu? Como ela citou, ela precisou entrar em contato com outro órgão para a resolução desse problema, mas depois que ela mandou o e-mail, o problema foi resolvido. Bem, como eu tinha falado para vocês, eu vou mostrar alguns sites. Eles estão nas minhas referências, mas eu já tinha deixado eles abertos para ser mais fácil, mais rápido. O primeiro é o site direto do consumidor. Eu tentei fazer o meu cadastro aqui e aparentemente tinha dado certo, mas toda vez que eu tento fazer login,
ele aponta que login ou senha estão incorretos e não estão, então eu não sei qual é o problema. Mas, mesmo não tendo o cadastro, a gente tem acesso a vários serviços aqui. Tem uns bem interessantes, como infográficos. Aqui a gente consegue ver cada região e as reclamações finalizadas, relatos, publicações. É bem interessante. E também temos acesso a indicadores. Aqui você consegue pesquisar o segmento, no caso o tipo de empresa, né? Tem diversos. O período, eu vou deixar 30 dias. E aqui está a posição delas no índice de solução, o índice de satisfação. Também tem o prazo médio de respostas e as reclamações respondidas. Então são muitos dados, bem bacana para pesquisar, mesmo não tendo o cadastro. Eu queria poder mostrar mais coisas para vocês, mas infelizmente não deu certo. O próximo site seria o site do Procon. Ele também tem vários serviços, um deles inclusive direciona para o site do consumidor. Acho que deu uma bugadinha, vou mexer com a mão mesmo. Aqui eles apresentam várias notícias. E vários outros serviços além daqueles que já estão lá em cima. Então você consegue pesquisar de uma forma bem completa. Aqui tem o contato deles e um pouquinho sobre o Procon, também mostra o diretor e o organograma deles. Aqui tem informações de atendimento, que daí você pode entrar em contato diretamente com eles. As localizações. Aqui está mostrando de Florianópolis, mas eu posso pesquisar, você pode pesquisar da sua cidade, né? O próximo site seria o do consumidor, aqui de Santa Catarina. Eu pesquisando, percebi que todos os estados têm um site do Ministério Público direcionado, com uma aba direcionada diretamente ali para o consumidor, mas eu estou mostrando aqui o de Santa Catarina. Assim como os outros, eles também têm informações bem completas e bastante serviço para servir ao consumidor. São sites bem bacanas e trazem bastante informação pra gente. Bom, essa é a minha apresentação. Eu espero que tenha ficado boa para vocês. Se eu tiver errado alguma coisa, podem me corrigir. E eu agradeço a atenção de vocês. Código de Trânsito Brasileiro. A legislação. O Código de Trânsito Brasileiro é um documento legado que define atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito do Brasil. Fornece diretrizes para a engenharia de tráfego e estabelece normas de conduta, infrações e penalidades para os diversos usuários desse complexo sistema. O Código de Trânsito Brasileiro tem como base a Constituição Federal de 1988, respeita a Convenção de Viena e o Acordo Mercosul e entrou em vigor no ano de 1998. Curiosidades das leis de trânsito. O trânsito é um dos principais indicadores de sociabilidade de um determinado lugar, seja uma cidade, um estado ou um país. É o grau de civilização dos usuários das vias públicas que vai dar identidade ao trânsito daquela localidade. É importante estarmos sempre informados e atualizados sobre as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Algumas dessas normas são bem interessantes e constituem verdadeiras curiosidades que muitas vezes nos causam dúvidas. Muitas pessoas não sabem, mas é possível transferir pontos de uma CNH para outra, se o condutor que foi autuado não for o real infrator. Ou seja, se a outra pessoa estava dirigindo seu carro no momento da autuação, você poderá indicá-la como condutora e, se acolhido pelo órgão, a multa será transferida para ela. Outra curiosidade, o Código de Trânsito Brasileiro não só impõe deveres e responsabilidades aos usuários do trânsito, mas também garante os seus direitos. Por exemplo, se o seu direito de dirigir por algum motivo for suspenso, ou se a sua carteira de habilitação for cassada, o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro garante o seu direito de defesa. Outra curiosidade. Apesar de ser um ato bastante recorrente, atirar lixo do veículo na via é considerado uma infração de trânsito, assim como abandonar objetos e substâncias. Esses exemplos são considerados infrações médias, que geram aplicações de multa. Uma outra curiosidade: cada infração cometida pelo condutor resultará em pontos na sua carteira nacional de habilitação. Dependendo da intensidade da infração, a quantidade de pontos pode variar. A infração leve são 3 pontos. A infração média são 4 pontos. A infração grave são 5 pontos. E a infração gravíssima são 7 pontos. Outra coisa, para verificar se existem multas vinculadas ao seu veículo, basta entrar no site do Detran do seu estado. E agora mais uma curiosidade. O pedestre também deve obedecer às regras de trânsito. Por exemplo, se o pedestre desobedecer a sinalização de trânsito específica, se andar fora da faixa própria, o artigo 254 prevê infração leve e o pedestre pode sim ser multado. E o valor da penalidade será 50% do valor da infração leve. Aqui vocês conseguem ver os novos valores de multas que foram atualizados, que dependem da infração e depende da multa pelo grau de infração também, que agora que foi atualizado ficaram com um preço bem mais alto. Fatos históricos. Antes do Código de Trânsito Brasileiro, tínhamos o Código Nacional de Trânsito. Ele corresponde à Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966, que foi sancionada pelo então presidente Castelo Branco, em meio à ditadura militar. Boa parte do texto foi modificado pelo Decreto de Lei nº 237, de 28 de fevereiro de 1967. Nos anos seguintes, o Código Nacional de Trânsito continuou sendo atualizado por outras leis, até que em 1997 chegou o Código de Trânsito Brasileiro e revogou todas elas. E o novo código entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 1998, e é o que vale até hoje. Atualização das leis de trânsito em 2021. Agora há um novo tempo de validade da CNH. Se antes era preciso renovar a carteira de motorista de 5 em 5 anos, a partir de agora você pode fazer isso a cada década, porque o prazo de validade para condutores com até 49 anos passou para 10 anos. Para os motoristas entre 50 e 69 anos, a validade permanece de 5 anos. Para aqueles com idade igual ou superior a 70 anos, a validade fica em 3 anos. Há também um novo limite de pontos da Carteira Nacional de Habilitação.
alterações no sistema de pontuação de carteira de habilitação. Para ter a carteira suspensa, era preciso atingir 20 pontos. E a partir de abril desse ano, o limite passou para 40. Mas há uma nova lógica também que determina essa pontuação máxima que um condutor pode alcançar em 12 meses. Se o motorista cometer 2 ou mais infrações gravíssimas, a carteira será suspensa, com 20 pontos. E se o condutor cometer uma infração gravíssima, a penalidade será aplicada nos 30 pontos. Caso não tenha nenhuma infração gravíssima, fica estabelecida nos 40 pontos. Outra atualização também foi dos documentos digitais, que os condutores podem optar por emitir o certificado de licenciamento anual e a carteira de habilitação de forma física ou digital, que facilita bastante o acesso aos documentos, E reduz os danos ambientais com a economia de papel também. Outra novidade também é que se você precisa colocar lembretes lá na sua agenda para você cumprir os prazos, é uma novidade super boa. Agora foi determinado que os departamentos de trânsito de cada estado deverão alertar os condutores que estiverem perto do vencimento da carteira de habilitação. E isso deve ser informado em 30 dias antes do prazo final para a renovação, pelo meio eletrônico. Pontos importantes da gestão. A principal conquista do conjunto de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro foi com o início do projeto de lei número 3.267, de 2019, onde a ABRAMET, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, estuda as causas do acidente de tráfego a fim de preveni-lo ou mitigar suas consequências, além de contribuir com subsídios técnicos para a elaboração do ordenamento legal e modificação do comportamento do usuário do sistema de circulação viária. Pontos importantes da gestão em saúde. A medicina de tráfego é o ramo da ciência médica que trata da manutenção do bem-estar físico, psíquico e social do ser humano, que se desloca, qualquer que seja o meio que propicie a sua mobilidade, cuidando também das interações desses deslocamentos e dos mecanismos que o propiciam com o homem visando ao equilíbrio ecológico. Olá, boa tarde. Bem-vindo ao jornal IFSC da 1h30. Na noite do dia 22 de setembro de 2021, homem de 45 anos é preso por porte ilegal de arma de fogo, após denúncias em Blumenau. As denúncias diziam que ele se envolveu em acidente de trânsito e teria mostrado arma para motoboy e disparado para cima. Além disso, agricultor é preso também por porte ilegal de arma, após ter ido atrás de ladrão que teria furtado objetos da casa da sua nora. O agricultor foi atrás do criminoso com um revólver Taurus 380 sem registro. Mais tarde, o ladrão foi contido por populares e teve que ser levado a uma unidade básica de saúde com fraturas na mandíbula. E mais, em Caxias do Sul,
Homem é preso após porte ilegal de arma e embriaguez. A polícia foi acionada após denúncias de que o homem de 75 anos estava dirigindo na contramão e que havia ameaçado o popular com arma de fogo, uma pistola calibre 380. Na cidade de Içara, Santa Catarina, um jovem de 28 anos foi detido por porte ilegal de arma de fogo também. Segundo a polícia, o jovem usava roupas pretas e ostentava arma e munições a populares. Muito bem, agora vamos aos esportes. Vasco perde mais uma no Brasileirão. O que está acontecendo, produção? Perdendo o sinal? Como assim? Volta. Saudações a todos. Venho dizer que tenho um comprometimento com a verdade e que o jornal IFSC só quer saber de angariar visualizações mostrando tragédias, mas não se compromete em explicar a lei. A lei mostrada nas matérias do jornal é a Lei 10.826, que trata da regularização do posse e porte de armas em todo o território nacional. Armas de fogo. O texto da lei é formado por 6 capítulos, dentre os quais tem a definição da regularização do SINARM, que é o órgão nacional responsável por registrar, identificar e integrar armas de fogo de uso não operacional, ou seja, que não é utilizado nem para as Forças Armadas, nem pelas Forças Auxiliares. O registro de armas de fogo, informando a documentação necessária para se ter uma arma de fogo, o que inclui a comprovação de capacidade técnica, psicológica, documento de residência, comprovante de idoneidade, e além disso tudo, o que mais chama atenção é o comprovante de necessidade de se ter uma arma de fogo. O porte de armas, valendo ressaltar que o SINARM serve mais para civis terem armas, já que os órgãos públicos de segurança, como por exemplo a Polícia Federal e as Forças Armadas, têm o direito ao porte de armas por serem quem são, por serem órgãos de segurança. Além deles, empresas privadas de segurança e de transporte de valores podem portar armas nos termos da lei. Falando dos crimes e penas agora, a regulamentação se dá em prol disso, para que não haja crimes utilizando armas de fogo. Esses crimes vão desde o artigo 12 até o artigo 18. Tô perdendo o sinal. Mais alguns minutos. Consegui estabilizar. Vou falar rapidamente sobre os artigos agora, antes que eu caia. O artigo 12 decreta que possuir armas de fogo e afins em casa ou no trabalho em desacordo com a lei pode dar uma pena de 1 a 3 anos com multa. O artigo 13 decreta que deixar a arma desprotegida ou mal guardada pode dar uma pena de 2 a 3 anos com multa. O artigo 14 decreta que portar, fornecer, receber, depositar armas de fogo permitida sem ter a documentação necessária pode dar uma pena de 2 a 4 anos com multa. O artigo 15 decreta que disparar arma de fogo publicamente sem finalidade prática pode dar uma pena de 2 a 4 anos com multa. O artigo 16 decreta que possuir, deter, portar armas de fogo e afins sem estar em acordo com a legislação pode dar pena de reclusão de 3 a 6 anos. O artigo 17 diz que comercializar arma de fogo em território nacional pode render uma pena de reclusão de 6 a 12 anos e multa. E por último, o artigo 18, que diz que importar, exportar ou favorecer a entrada de armas de fogo pode render uma pena de reclusão de 8 a 16 anos e multa. Valendo lembrar que detenção e reclusão são coisas muito semelhantes. A diferença é que reclusão é para penas mais severas e detenção é para penas mais brandas. Por último, como em todo artigo, temos as disposições. As disposições gerais dizem respeito a coisas mais técnicas da legislação, como por exemplo, para os órgãos referidos no artigo 6º, somente serão expedidas autorizações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente no lote dos projéteis, na forma de regulamento dessa lei. Tudo isso entre aspas, porque é o que está escrito no artigo. E, por último, as disposições finais enfatizam que somente os órgãos previstos em leis podem comercializar armas de fogo. Agora, indo um pouco mais para a atualidade, houve algumas modificações na famosa Lei do Armamento, como por exemplo o Decreto número 9.846, sancionado pelo atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em 2019. Ele altera o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei número 10.826, e inclui nela
os caçadores, colecionadores e atiradores desportivos, dando liberdade aos tiros desportivos nas instituições regulamentadas e indicando a quantidade de armas que eles podem ter, além de determinar a quantidade para caçadores e colecionadores também. Em fevereiro de 2021, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda sanciona o decreto 10.629, que altera o decreto 9.846, que diz respeito ao posse de armas de caçadores, colecionadores e atiradores desportivos, como já disse antes. Como um exemplo de mudança, tem a quantidade de munição que pode ser adquirida por esses. Vejamos que, ano após ano, tem algum tipo de modificação pelos presidentes que são menos a favores ou mais a favores. A lei. Ai meu Deus, tá acontecendo de novo. Eu tô perdendo essa aula, eu não vou conseguir retornar. Voltamos? Peço desculpas pelo incidente. A nossa produção já está resolvendo. Voltando de onde estávamos, um estudo feito em todas as regiões do Brasil, que tinha por objetivo analisar o aumento do número de homicídios em decorrência do aumento de armas de fogo legais, chegou à conclusão que as pessoas que mais demandam armas de fogo são aquelas que têm baixa escolaridade. No primeiro modelo de teste, foi concluído que as regiões Sul e Nordeste apresentavam dados distintos sobre a evasão escolar, densidade e grupos de risco. No segundo modelo, foi constatado que pouca escolaridade e muita população eram variáveis que aumentavam a possibilidade de latrocínio. No terceiro modelo, foi constatado que homicídios a mulheres independem da densidade populacional. Regiões como Sudeste e Norte, regiões como Sudeste, Norte e Centro-Oeste são as que mais sofrem por armas de fogo, armas legais. Porém, quando os estoques de armas de fogo locais foi reduzido, as mortes por armas de fogo foram reduzidas também. Um segundo estudo sobre agravos de saúde em decorrência de armas de fogo em policiais e militares concluiu que o gênero masculino é o que mais sofre por ferimentos com arma de fogo. Os ferimentos na região mandibular foram os mais constatados. E perda de segmento ósseo. E a sequela mais encontrada também. E por hoje é isso. Lamentamos mais uma vez o incidente. E digo que nossa produção está trabalhando para resolver isso. Até um outro dia. Olá, eu sou a aluna Amanda Kathleen Schuchart, da matéria de Aspectos Básicos do Direito, do curso de Gestão Hospitalar do IFSC. E hoje vou falar um pouquinho sobre a legislação do SUS. Antes de tudo, eu quero começar falando 5 vezes que a gente já usou o SUS e nem se deu conta, ou talvez nem saiba. Se a gente já participou de campanhas de imunização, contra doenças como gripe ou sarampo, a gente precisa agradecer o SUS pela vigilância epidemiológica. Se a gente já comeu em algum restaurante, também, porque foi o SUS que criou a vigilância sanitária e é ele que faz. Se a gente já pegou um preservativo no carnaval, também, porque é o SUS que fornece. Se a gente tem água tratada em casa, também, porque é o SUS que criou a Anvisa. E se a gente já tomou vacina, que é fundamental na infância, é o nosso direito tomar a vacina, agradeço o SUS, porque é ele que fez o direito de tomar a vacina e por meio do Programa Nacional de Imunização. Também quero falar sobre os princípios do SUS, que os principais princípios é a universalidade, a equidade e a integralidade. O povo participa do SUS, a equidade é o mesmo tratamento para todo mundo. E o SUS ele pode ser entendido como um núcleo comum, único, e que concentra os princípios doutrinados de uma forma e uma organização e operacionalização com os princípios organizativos. Sobre a legislação. Na Constituição Federal, os artigos de 190 a 200 falam sobre... a gente encontra a obrigação do Estado em promover o acesso às ações e serviços de saúde. E ele fala sobre como o sistema deve ser organizado, sobre as diretrizes, fala da participação complementar da rede privada e também as atribuições do Sistema Único de Saúde.
E é a partir desses artigos que nasce o SUS. Eu achei importante colocar o artigo 5º, que falam sobre os objetivos, né, do SUS. Então, os objetivos são a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, a formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social, a observância do disposto do inciso 1 e do artigo 2 desta lei, e a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. O artigo 16 também achei importante colocar, porque a Direção Nacional do Sistema de Saúde compete formular, avaliar e apoiar as políticas de alimentação e nutrição, participar na formulação e na implementação das políticas de controle de agressão ao meio ambiente, de saneamento básico, relativas às condições e aos ambientes de trabalho, definir e coordenar os sistemas de redes integradas, a assistência de alta complexidade, de rede de laboratório de saúde pública, de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. As principais leis, a lei muito importante que a gente precisa saber é a Lei 8.080 de 1990, que se chama a Lei Orgânica de Saúde. E ela trata sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde e dos funcionamentos do serviço. E tem uma frase que eu achei bem legal falar, que é: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Lei 8.080, artigo 2. E a lei determina que todos, sem exceção, têm direito à saúde. Por isso que o SUS é conhecido como universal. E para que o Estado garanta essa saúde, ele precisa desenvolver e formular e executar as políticas econômicas e sociais que abrange a todos desse modo justo. Outra lei também que é muito importante é a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. E cada esfera do governo ela deve contar com instâncias colegiadas, com a participação da comunidade. E quais são elas? As conferências de saúde e os conselhos de saúde. Isso nós aprendemos com a matéria da professora Andréia, caso vocês não se lembrem, mas o Conselho de Saúde é o órgão que vai fiscalizar a implementação e a utilização dos recursos de forma geral, e as conferências de saúde são responsáveis pela formulação de novas propostas para o Sistema Único de Saúde, e que acontece a cada 3 anos, como a gente aprendeu. E essa lei, ela também trata da questão do financiamento do Sistema Único de Saúde e diz respeito à transferência regular e automática de recursos do governo federal para estados e municípios do Distrito Federal. Outra coisa muito importante sobre a legislação do SUS é o Pacto pela Saúde de 2006. Ele vem com a nova proposta de organização do sistema, de uma gestão compartilhada e solidária. Muito importante um gestor hospitalar saber isso. Ele tem que garantir um atendimento integral de qualidade ao indivíduo. E também promove mecanismos de gestão e planejamento regional, fortalece o controle social e vem com uma proposta de cooperação técnica entre os gestores. A primeira portaria, 399, de 22 de fevereiro de 2006, organiza o Pacto pela Saúde nas suas 3 dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. O Pacto pela Vida, ele diz respeito ao compromisso da prioridade do pacto com a saúde da população. E o Pacto em Defesa do SUS, ele tem uma força ideológica para resgatar um sistema de saúde que foi criado na década de 80 e que precisa ser cada dia mais fortalecido, porque principalmente pelo controle social e pela garantia de recursos financeiros. O Pacto de Gestão do SUS, ele define as responsabilidades sanitárias para os gestores, criando um novo espaço para a gestão. E a outra portaria é de 699, de 30 de março de 2006,
que regulamenta as diretrizes operacionais pelo Pacto da Vida, e o Pacto de Gestão, que orienta a implementação, além de instituir o termo de compromisso de gestão. Uma atualização é o Decreto 7.508 de 2011, e é a legislação mais nova do Sistema Único de Saúde, que é regulamentada pela Lei 8.080 de 1990, como eu falei antes. E ele traz novos termos e resgata outros existentes que precisavam ser fortalecidos. E esse decreto dispõe acerca da região de saúde, contrato organizativo de ação pública, portas de entrada, comissões intergestores, mapa de saúde, rede de atenção à saúde, serviços especiais de acesso aberto, protocolo clínico e diretriz terapêutica. Relação Nacional e Serviço de Saúde, RENASSES, e Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME. Eu vou falar duas curiosidades, que uma é a seção da saúde na Constituição Federal, as leis 8.080 e 8.142, elas constituem as bases jurídicas do SUS, por isso que elas são tão importantes. E o SUS, ele é criado no texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1998, mais especificamente na seção 2 de saúde, no capítulo 2 da Seguridade Social. E agora eu vou falar também sobre os 5 conteúdos que são mais cobrados em concursos públicos, que nós gestores precisamos saber se a gente quiser passar no concurso público. Então, os princípios do SUS, a Lei 8.080, a Lei 8.142, o Pacto pela Saúde e o Decreto 7.508. Então, todos eu já falei, e agora o próximo slide fala só sobre as fontes bibliográficas, tá? E os 5 conteúdos eu preparei um cartaz onde abrange todos esses conteúdos, tá? Os princípios do SUS, a Lei 8.080, a Lei 8.142, o Pacto pela Saúde e o Decreto 7.508. E assim, eu achei importante, por quê? Porque nós, como gestores, seja na graduação ou para tentar um concurso, a gente precisa conhecer a legislação do SUS, porque ela é muito importante. É algo que deve ser rotina para a gente que é da saúde, que a gente precisa saber, porque é um direito de todos. Então, na carreira de saúde, ela é muito importante. E esse cartaz eu vou disponibilizar depois, tá? Vou mandar lá no WhatsApp. E esse foi o meu trabalho, gente. Agradeço por terem assistido até aqui. Até mais. Boa tarde, meu nome é Marcelo Joaquim e eu vou apresentar sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor. Bom, as características do Estatuto. A Lei 10.671 ela foi declarada em 15 de maio de 2003 e ela é que rege o Estatuto. Bom, o Estatuto possui 12 capítulos e 45 artigos no total, e muitos desses artigos estão relacionados com a Lei número 12.299 de 2010, que ela estabelece medidas de prevenção e repressão caso hajam fenômenos de violência nos estádios ou em outros eventos, e a Lei número 13.155 de 2015, que estabelece regras de gestão para as entidades desportivas de futebol. Alguns capítulos trabalham pontos como a segurança do torcedor no evento, venda de ingressos ou alimentos, e também trabalham as punições caso sejam descumpridos os parâmetros. Bom, e como exemplo, no primeiro artigo, nós também temos que todos que promovem, organizam, coordenam e também participam dos eventos são responsáveis por manter a segurança, certo? E também há outros artigos, eles regulamentam as torcidas organizadas, as quais o torcedor deve se registrar na torcida organizada, dando seu nome, identidade, entre outras informações, para a torcida organizada, a qual vai repassar essas informações
para o time de futebol. Então, o time ele possui tanto as características, tanto as informações de qual organizações ele possui, de quantas organizações ele possui, e também de quais são os membros de cada torcida. Eu estou falando principalmente do futebol, porque é o esporte mais falado aqui no Brasil. Bom, e vamos lá. Desde 1998 até 2014, nós tivemos 101 óbitos relacionados ao futebol. E em 2014, o Brasil passou de terceiro país mais violento para o primeiro, ultrapassando a Argentina e a Itália. E uma pesquisa feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela afirmou que 68% dos torcedores eles não vão aos estádios por medo de sofrer algum tipo de violência, né? E aqui temos uma imagem da Força Jovem, os torcedores do Santos, indo invadir o Pacaembu em 2013. Essa notícia ela foi muito repercutida na época. E agora eu vou trazer uma linha do tempo, vou falar uma linha do tempo, do qual temos de 2010 a quantidade de óbitos. Em 2010 foram 12, em 2011 foram 11, no ano seguinte dobrou o número, foi para 23 óbitos. Em 2013, a gente alcançou uma marca recorde, que foi de 30 óbitos, e em 2014, 18. E uma média feita estipula mais ou menos 100 ocorrências por ano envolvendo esportes. Não necessariamente gerou algum tipo de violência, mas as ocorrências, xingamento verbal, discussões, sempre estão presentes em todos os jogos, aparentemente. Continuando. Agora, uma curiosidade é que um deputado russo da LDPR, em 2017, Igor Lebedev, ele é vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele propôs legalizar as brigas por meio de instituindo regras, né? Uma série de regras. Essas regras elas seriam que os torcedores seriam uma luta de 20 contra 20, eles estariam desarmados e a briga só ia acabar quando ou um dos times se rendesse ou todos os outros estivessem capacitados, né? O nome dessa luta seria Draka, que é uma espécie de gira para briga em russo, e obviamente não foi muito para frente, mas a principal ideia dele é que como os torcedores das torcidas organizadas, eles se reuniam antes de começar o jogo e já havia um desentendimento e já começava a brigar antes, então a ideia é que isso fosse legalizado com o meio de atrair mais espectadores, não só para os jogos, mas também para essas brigas, né, que aconteceriam do lado de fora dos estádios. E com isso, eu termino a apresentação. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou a Sheila, aluna do curso de Gestão Hospitalar do IFSC. Eu vou apresentar para vocês um tema relacionado à unidade curricular Aspectos Básicos do Direito. Eu vou falar brevemente sobre a saúde suplementar, que teve como marco a Lei 9.656/98 e, por consequência, a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, sob a Lei número 9.961 de janeiro do ano 2000. Mas antes de abordar mais no que a lei diz, eu gostaria de falar um pouco sobre qual foi a motivação para a criação da ANS. Lembrando que ela é uma agência reguladora, é uma autarquia que desempenha o papel de fiscalizar, regular e conduzir as prestações de serviços públicos e o exercício econômico por particulares. Como muitos já sabem, lá nos tempos primórdios, quem tinha assistência à saúde era só quem trabalhava, ou seja, quem tinha vínculo com o INSS.
os demais cidadãos dependiam de entidades filantrópicas. Com o aumento da população e a necessidade de inclusão, criou-se o SUS, que foi um grande avanço para a saúde pública no Brasil. Só que o SUS não consegue atender toda a demanda da forma que é esperada. Tem pessoas que passam anos na fila do SUS para fazer uma cirurgia. Como exemplo, a minha mãe, Marli, ela está há 3 meses esperando na fila do SUS para fazer uma cirurgia no olho. Mas por que isso acontece? Isso tem muito a ver com o pouco investimento que o governo faz à saúde pública, que vem desde muito tempo atrás, sendo que mais de 70% da população brasileira depende do SUS. Lembrando que no Brasil tem mais de 212 milhões de habitantes. Com o aumento da população e o aumento também na expectativa de vida, a demanda do SUS ficou muito mais alta, sendo que o SUS investe R$ 1.272 por ano na saúde de cada brasileiro, e isso é muito pouco. E essa também é uma das razões que o SUS acaba deixando a desejar. Todas essas dificuldades de assistência e um atendimento de qualidade pelo SUS acabou levando a população a procurar uma segunda opção. E foi a partir daí que surgiu a saúde suplementar. E assim, as empresas de planos privados cresceram bastante no Brasil e de uma forma muito equivocada faziam propagandas exageradas para atrair as pessoas a fim de mostrar que era diferente do SUS. Mas na realidade não era bem assim na prática. Também havia muitos problemas em relação dos usuários com as operadoras de planos de saúde. Elas acabavam não cumprindo aquilo que era prometido. Por isso se criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, com o dever de atuar mais diretamente nas relações conturbadas dos usuários com as operadoras de planos de saúde. O setor de planos de saúde no Brasil é conhecido como saúde suplementar, pela opção da pessoa pagar por um plano privado para ter assistência médica, entre outros serviços relacionados à saúde. Segundo dados da ANS, cerca de 27,6 brasileiros possuem plano de saúde. Isso equivale a cerca de 48 milhões de pessoas no Brasil. A ANS é composta pela DICOL, Diretoria Colegiada, que são os secretários e diretores que fazem parte da tomada de decisões dentro da ANS. Você pode assistir a uma reunião deles no próprio YouTube da ANS. Ela também é composta pelos órgãos vinculados, o VINC, como Comissão de Ética, Ouvidoria, entre outros. Agora eu vou fazer o resumo de 10 destaques da lei. Segmentação do plano. Aqui deixa claro qual é a cobertura assistencial, ou seja, são as divisões de amparos que são oferecidos ao consumidor. Aí cabe ao consumidor escolher qual ele prefere. Vou dar exemplos de alguns segmentos. Ambulatorial. A cobertura é de exames, consultas, entre outros. Tratamentos também, entre outros. Outro segmento é o hospitalar sem obstetrícia, que é a internação com regime hospitalar, mas sem atenção ao parto. E tem também o hospitalar com obstetrícia, que aí já tem a internação em regime hospitalar com atenção ao parto e assistência à criança até 30 dias depois de nascido. E tem também o exclusivamente odontológico, que é para tratamento odontológico. Aí depois vem as junções, que pode ser ambulatorial mais odontológico, ambulatorial mais hospitalar. E assim são várias junções que você pode ir escolhendo qual é melhor para você. Outra coisa, o rol desses procedimentos que eu falei, eles são obrigatórios e eles são analisados e revisados a cada 2 anos pela ANS para caso for preciso atualizar. 2. Sobre a internação. Quando a segmentação for sobre o regime hospitalar, o usuário não tem tempo máximo de ficar internado.
Ele pode ficar lá até o momento que o médico liberar ele. Lembrando que é sobre o segmento hospitalar. 3. Sobre a carência. Os prazos de carência foram padronizados. Eu vou dar um exemplo sobre o prazo de carência sobre os planos empresariais, coletivos empresariais, que se for mais de 30 beneficiários, eles têm isenção de carência. E no caso de urgência e emergência, a pessoa pode ser atendida até 24 horas depois de ter contratado o plano. 4. Reembolso. Reembolso é obrigatório pela operadora. No caso de algum usuário for procurar a unidade que está no plano e a unidade não ter aquele tratamento que está descrito no contrato. Ele é obrigado a fazer um outro tratamento particular. Aí a operadora tem que reembolsar o cliente por causa disso. 5. Seleção de risco. Estabeleceu que a operadora não pode negar às pessoas de fazer um contrato porque tem uma doença, ou que já é de idade, ou que tem alguma doença pré-existente. Porque antes da legislação, essas pessoas eram excluídas de fazerem planos. Aposentados e demitidos sem justa causa. Assegurou que se a pessoa quiser manter o plano, ela tem o direito. Lembrando que depois é ela que vai ter que arcar com as mensalidades, mas ela tem o direito de manter o plano mesmo que ela perca o vínculo com a empresa sem justa causa. 7. Reajuste. Fixou para que as operadoras deixassem regras claras do porquê do reajuste, porque antes da lei eles aumentavam o plano e não falavam o porquê. Agora eles têm que falar, mandar uma notificação, o porquê daquele reajuste, se foi pela inflação ou alguma outra coisa. 8. Rescisão. A lei proibiu rescisão unilateral ou suspensão unilateral. Para haver uma rescisão do plano, tem que ser um acordo como do usuário quanto da operadora, a não ser em caso de fraude, de falta de pagamento por mais de 60 dias. 9. Funcionamento das operadoras. A lei estabeleceu requisitos para que a operadora pudesse funcionar. Por isso, é muito importante quando você for escolher um plano, uma operadora, você olhar se ela tem registro na ANS. E 10. O ressarcimento do SUS. Estabeleceu a obrigatoriedade das operadoras ressarcir o SUS, parecido com o que eu já citei, caso o usuário, o cliente deles, precise buscar o SUS, porque o hospital que tinha no plano não tem aquele atendimento, aquele serviço. Então, se o usuário for até o SUS e usar a saúde pública, a operadora é obrigada a ressarcir o SUS por isso. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês como funciona o site da ANS, que é www.ans.gov.br. Então, pessoal, esse aqui é o site da ANS. Aqui tem várias informações sobre os planos. Você pode até fazer orçamento aqui. Eu vou aqui no espaço do consumidor, vou em contratação e troca de plano, para eu fazer um orçamento. Guia ANS, eu fecho aqui, venho em pesquisa de plano de saúde, coloco o meu CPF, continuo, já tenho o meu cadastro aqui no site do governo, entro e já tenho aqui alguns dados meus, eu escolho o estado, Santa Catarina, município, Joinville, eu vou procurar plano de saúde aqui em Joinville, clico em próximo, e aqui tem os segmentos, né, com as coberturas. Aí eu venho aqui, eu quero ambulatorial, hospitalar mais obstetrícia, como eu já havia falado, ou ambulatorial mais hospitalar e também ambulatorial mais odontológico. Aí eu venho aqui, selecionei, que era esse que quero. As outras coisas não é obrigada a você colocar, só se você querer bastante detalhes. E eu coloquei aqui para a região, né? E vou em pesquisar. Aí, tem algumas coisas aqui que foi obrigado eu preencher. Ah, tá!
é essa, individual ou familiar, né? Eu esqueci de preencher isso. Aí eu venho, pesquiso. E já apareceu ali meu nome completo, já apareceu os planos com a segmentação que eu coloquei. Aqui apareceu GNDI Sul, apareceu AP Vida, apareceu Unimed. Aí você vê que aqui eles colocam valor para você comparar. E eu acho bem legal, nem precisa você ir direto no lugar, né? Pelo próprio site da ANS você consegue fazer comparações de preços. E é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar a vocês, que tem várias formas de você achar informações na ANS, no site deles, né? Tchau!